Durante anos, a divisão de tarefas era muito clara. Homens trabalhavam fora e as mulheres faziam todo o resto. Com o passar do tempo, conquistamos o direito de sair de casa para trabalhar. Contudo, as tarefas domésticas continuaram inerentes a nós. Graças a Deus, alguns homens perceberam que nessa dinâmica, eles perdiam alguma coisa bastante importante na vida deles, qual seja o convívio com os filhos. É para falar sobre isso que esse vídeo de hoje foi feito. Como adequar a carreira de sucesso à paternidade de sucesso? Com vocês, meu querido pai vem cá. O Otávio, ele tem um perfil maravilhoso no Instagram. A gente vai colocar aqui como é que chama, gente? A bio dele para vocês poderem seguir. E ele vai apresentar um pouco ele, como vocês já estão acostumados. Otávio, o que come, onde vive, onde dorme, o que faz, como é que chegou até aqui? Tudo bem, Gisele, obrigadão pelo convite. Eu que agradeço a gente, né? Porque muito maravilhoso. Difícil me apresentar, eu sou meio tímido, mas estou quebrando um pouco isso com o Instagram. Bem, eu sou advogado, não sei se tenho uma carreira assim de sucesso, como você falou. Exerço uma atividade empresarial também, mas hoje eu costumo dizer que sou pai. Sou pai na íntegra e nas horas vagas é que eu faço o resto. Quando dá tempo eu faço o resto. E aí essa história começou escrevendo um livro, né, sobre minha relação com minha filha, que ainda não está finalizado. E aí alguns amigos me incentivaram a entrar no Instagram. Terminou que o Instagram cresceu tanto que o livro ficou um pouco comprometido, não consegui terminar ele por isso. O Pai Vem Cá virou, depois disso, uma parceria, né? A gente se integrou com a Defensoria Pública da Bahia. Verdade. Então o Pai Vem Cá hoje cresceu muito e me levou a outros caminhos. Hoje eu virei estudante de psicanálise, então assim, eu estou me apropriando, estudando um monte para poder falar um pouquinho melhor no Instagram e tentar auxiliar outros pais a descobrirem a beleza da paternidade. É muito bom você trazer esse lado de estar buscando mais informação, de estar estudando psicanálise, de estar se preparando para falar com o seu público. Porque uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal é que não é porque a gente se formou numa carreira que a gente tem que ficar nela para sempre, morrer naquilo, e que a gente cabe a nós, né, observarmos aquilo que nos faz felizes e ir buscando outras coisas que nos complementem. A carreira original não precisa ser abandonada, mas também não tem que ser tida como uma forma estanque, algo que eu tenho que fazer para sempre. Bem, qual foi o estalo, Otávio? Qual foi o momento que você fez assim, não, alguma coisa na minha vida precisa mudar, porque a Flor precisa de algo mais do que essa paternidade que eu tô entregando para ela? Olha, tiveram vários estalos, assim, foram diversos. Primeiro, o fato de ser pai mexeu comigo, pra caramba, mexeu. Só que foram acontecendo coisas nesse caminho que foi cada vez mais despertando outros lados que eu não sabia nem que tinha. Né? Uma dessas coisas foi a própria separação. Então eu, que antes me achava um pai presente porque eu trocava fralda, e eu trocava fralda assim, a criança troca fralda 12 vezes por dia, um recém-nascido. Eu trocava uma fralda, 2 fraldas por dia e achava que trocava fralda. Né? Uau! E aí, então, mas eu dizia isso para todo mundo, vestia a camisa do paizão, né? No Dia dos Pais, eu costumo falar dessa forma, só que a coisa foi aprimorando e eu fui vendo que ser pai não era só aquilo. E com a separação, depois que eu me vi, depois da guarda compartilhada, que é uma história que a gente vai chegar lá, depois que eu me vi com a incumbência de cuidar de Maria por uma semana, porque ela fica uma semana comigo, uma semana com carinho. Depois que eu me vi nessa incumbência de ficar uma semana eu e ela, a coisa foi aflorando e eu fui tendo reações e a obrigação foi me chamando a ser um pai cada vez mais presente. Entendi. É engraçado, eu ouço muitos pais dizendo, não, mas eu troco fralda e tudo. Uhum. É como se trocar fralda. Imagina se você pergunta, e aí, você é uma boa mãe? Aí você fala, eu sou boa mãe, eu até troco fralda. Eu até troco fralda, não ia rolar. Não existe isso. Você fala muito e realiza um trabalho muito bacana com o seu perfil. Pai Vem Cá. Quando é que você entendeu que você poderia ser alguém a conversar com homens e com mulheres também sobre a paternidade, trazer um outro ponto de vista sobre aquilo que você estava vivendo? Veja bem, quando a gente foi decidir
o regime de guarda, né, depois da separação, decidi o regime de guarda que a gente criaria Maria, eu me dei conta que mesmo sendo advogado, mesmo conhecendo pra caramba do direito, não tinha livros específicos que contassem essa história. Olha, como é cuidar de alguém na guarda compartilhada? É bom, é ruim, dá certo, prejudica a cabeça da criança, não prejudica? Quais são os cuidados que devem ser tomados e tal? E essa necessidade de falar surgiu da minha necessidade. Eu primeiro tive a necessidade, vi que não existiam elementos, ferramentas pra gente, e aí eu cheguei à conclusão, bem, se eu preciso, muita gente deve precisar, e eu preciso ajudar essas pessoas a não passar alguns sufocos que eu passei. E aí foi daí que surgiu o Pai Vem Cá, surgiu a ideia do livro, surgiram a parceria com a Defensoria Pública, por exemplo. Eu bati lá na porta da Defensoria e disse, olha, eu quero me voluntariar para ajudar pais, e lá a maioria dos pais são carentes, ajudar pais a refletirem melhor sobre a paternidade, pais e mães. E aí as coisas foram crescendo e tem sido um trabalho assim, bem prazeroso, graças a Deus. Aproveitando o gancho do que ele está falando, perceba o poder da ação, né? O poder da vontade. Primeiro que ele começou com a ideia de servir. O intuito dele era servir o outro com algo que ele percebeu que tinha uma necessidade e não encontrou alguém no mercado que pudesse auxiliá-lo. Então, por que não eu ser essa pessoa? Então, ele viu uma oportunidade. E ao ver a oportunidade, ao identificar aquele lugar, ele não ficou parado. Ele fez assim, ok, eu queria ser ajudado. Onde é que eu posso ajudar? Na defensoria eu posso ajudar. Então, você observa como se colocar em movimento é importante, foi instintivo, mas aconteceu exatamente dessa forma. Como buscar é bom. Quando você observa a sua trajetória até aqui, qual é o maior desafio que você se encontrou ao se colocar como um novo paradigma para o padrão vigente? Como é que os outros caras, os outros pais, as outras mães também do seu convívio, porque, tipo assim, Otávio era o cara normal, que era casado e tal, se separou e ia ser um ex-marido normal. Sim. Só que aí Otávio decidiu que ele não ia ser esse cara normal, porque ser normal é sem graça. Ele resolveu que ele ia enfrentar o status quo, como o advogado gosta de dizer. Ele ia de encontro ao paradigma vigente. Quais foram os maiores desafios que você tem? Era mais adequado que eu ficasse nessa postura acomodada. Com certeza era muito mais confortável. Seria confortável e seria o que a sociedade esperaria de mim. Sim. Né? Apesar da sociedade dizer, olha, o pai não faz nada, mas a sociedade ela aceita que o pai não faça nada. Só que são dois os desafios hoje. Primeiro é entender que ser pai não me traz para um lugar indesejado. Tem gente que cresce ouvindo, olha, cuidar de criança é coisa de mulher, cuidar de criança é coisa de mulherzinha. E no fundo, a gente termina evitando chegar nesse lugar como se isso fosse levar a gente para um caminho inferior. Né? Primeiro que ser mulher não tem nada de inferior, a gente está vendo aí o potencial das mulheres. E segundo que você não vai ser menos homem porque você cuidou de alguém. Ao contrário, você vai ser um homem ainda melhor, né? Exato. E o outro paradigma, eu acho que é onde mora o nó da paternidade, e principalmente da paternidade responsável, é o trabalho. A gente cresce ouvindo dizer que o trabalho dignifica o homem, que ser pai é trazer dinheiro para casa. Então a gente passa a vida inteira tentando levar dinheiro para casa, e esquecendo do principal, que é da criança. Você abandona a criança, você abandona a própria sorte. Você, por trabalhar, precisa terceirizar com babá, por trabalhar, precisa terceirizar com escola integral, e é um trabalho que não acaba nunca. É o carro que tem que ser sempre melhor, é a escola que tem que ser sempre a mais cara. A que preço, né? Esse é o maior paradigma para mim hoje. Desculpa, é o maior desafio para mim hoje. E você falou isso do buscar o carro melhor e tal. Eu vi uma frase, eu não sei de quem é, gente, que diz assim: o ser humano passa a vida ganhando dinheiro para comprar o que não precisa, para impressionar quem não gosta. Exato. Porque se você olhar realmente aqui, lógico que a gente tá aqui falando que dinheiro é ruim, não é isso, dinheiro é maravilhoso, vive o mundo capitalista, a gente tirou muita gente da miséria com o capitalismo, outras tantas estão lá, não vou entrar nessa discussão, mas assim, a gente buscar dinheiro é bom, mas até que ponto? Quanto de dinheiro eu preciso para realmente ter uma vida bacana? O que é que meu filho realmente precisa? As necessidades da criança, muitas vezes a gente que cria. Não, e o mais interessante é você
se perguntar o seguinte: que preço eu estou pagando para ter tal coisa? Né? E no final da vida você terá vivido, ganhado dinheiro pra caramba e tem filho ausente, você não se conecta com o filho, você não sabe mais conversar, você não sabe o que ele sente. E uma coisa que é um sintoma é você perceber a questão dos brinquedos, né? Você não passa hora nenhuma com o filho e no fim do dia você dá um brinquedo a ele, como se aquele brinquedo servisse para substituir você, né? Eu decidi, algum tempo atrás, que o brinquedo não me substituiria. Vai ter que ter brinquedo, vai ter que ter dinheiro para comprar comida, para pagar a escola, eu vou ter que continuar trabalhando, mas eu preciso estar presente. Esse é o meu desafio e eu mudei minha rotina inteira. Eu trabalho hoje menos, ganho menos, um pouco menos, consegui fazer uma rotina, tem gente que não consegue, É um desafio também. É um desafio. Tem gente que tem realidades que você tem um chefe, que o chefe não atura, que você que o chefe não é um pai presente, não entende porque você quer ser. Pra que você quer ser pai presente? Eu também tenho filho e tô trabalhando aqui o tempo inteiro. Pois é. Então é complicado. Logo que eu fui desenvolver essa atividade, essa paternidade mais presente, eu ouvi, inclusive de pessoas muito próximas a mim, conselhos: olha, não faça isso, não seja esse pai tão presente, não opte pela guarda compartilhada, porque vai atrapalhar seu trabalho. E parecia, naquele momento, que eu teria que escolher entre ou trabalho ser e pai, sustento ou sou pai. Exato. E hoje eu percebo que é um erro de quem pensa assim. E eu tive que provar para mim mesmo que estava errado esse tipo de pensamento e deu certo. Tá vendo? Arriscou, ousou. Verdade. Pais, assim como mães, são imperfeitos. Mesmo quando erram em algum comportamento ou julgamento sobre os filhos, tinham a intenção de acertar. Eu sou mãe hoje e eu defendo essa bandeira. Até quando a gente erra, a gente tá errando achando que tá fazendo o melhor, né? Porque é o nosso melhor. É o nosso o melhor potencial de possível, melhor. né? Como especialista na área de família, quais os principais erros que os pais cometem que acabam gerando ou que eles usam para justificar o afastamento dos filhos? Aqueles comportamentos que ou me afastam ou assim, que realmente afastam e que eu uso como desculpa. Eu não vejo como um problema, mas assim, tem que ser assim porque, enfim. Sim. Bem, eu acho que basicamente 2 erros. Repetir o modelo do passado, que a gente faz sem pensar. Se meu pai me batia e eu virei advogado, então vou bater porque ele vai também ser um homem de bem. Então, mas essa lógica não funciona bem, porque não foi você bater que tornou alguém, não foi seu pai lhe bater que lhe tornou você um homem de bem. Foram os princípios que ele lhe passou, junto talvez com a própria surra, né? E a outra coisa que é um erro assim brutal é você não ouvir a criança, você não tentar enxergar a criança. Porque eu até falei numa palestra recente que o que é que acontece? A criança diz assim: mãe, tô com fome. Aí você fala: não, você não tá com fome. Mas mãe, eu tô com fome. Mas você não tem como tá com fome. Pô, mas a criança tá te dizendo que ela tá com fome. Tudo bem que tem aqueles momentos da gula, de querer um sorvete que não pode e tal. Tô com fome e quero biscoito. Exato. Mas em geral, preste atenção, porque pode estar acontecendo alguma coisa. Pode inclusive estar relacionado a alguma doença, de repente. Sim. Se você não ouve, se você não presta atenção naquele momento, você termina perdendo a oportunidade de conhecer melhor. Então eu acho que são esses os dois probleminhas aí que a gente carrega. Quando você falou ao longo da nossa entrevista aqui que você adequou a rotina, que você se percebeu fazendo coisas diferentes, que você viu que o Otávio pai e esposo, Sim. é completamente diferente do Otávio pai e ex-marido. Sim. Quais habilidades pessoais e profissionais você se percebeu desenvolvendo nessa trajetória de se tornar esse pai presente e responsável? Presente. Tem muito a ver com o que eu falei antes. Sim. Ouvir o outro. Sim. É muito importante. Escutativa. Ouvir o outro é muito importante. Isso eu trago da paternidade para a minha vida fora dela, né, para o meu dia a dia. E no profissional, organização de tempo. Eu hoje
me organizo muito melhor. Antigamente, e tem um fato emblemático que aconteceu em minha vida que pouca gente sabe. Eu acordei, já depois da guarda compartilhada, já depois de eu ter definido que eu seria um pai mais presente, eu acordei, botei um paletó, que é quase uma farda, e fui para o trabalho às 9 horas da manhã, cheguei, abri o computador e descobri que eu não tinha nada para fazer. E aquilo foi um susto. Olha, minha filha estava em casa com a empregada e a babá, e eu estava no escritório sem fazer nada. Como assim? Tem alguma coisa errada. Talvez não precisasse nem da babá, porque era para eu estar em casa, né? Aí eu mudei minha rotina, foi um paradigma muito forte esse dia na minha vida. Eu consegui, graças a Deus, perceber esse dia. E aí hoje eu uso menos tempo para fazer mais coisas e consigo dar mais atenção à Flor. Nada como uma boa gestão de tempo, não é mesmo? Verdade. A gente trabalha Mas muito. a gente precisa prestar atenção no seguinte, porque normalmente a gente quer mais tempo para fazer mais coisas, mais trabalho, mais ficar com menos tempo ainda, né? Então eu acho que essa gestão de tempo passa também por uma gestão de tempo, prioridades. De prioridades com qualidade de vida, certeza. Né? Foi muito você falar isso, porque eu vi muito, recebo muita gente aqui no escritório querendo, não, porque eu preciso ser mais produtivo, ser mais produtivo, ser mais produtivo. E quando você vai olhar para o balanço da vida da pessoa, tem pontos da vida pessoal que estão sendo muito negligenciadas e ela nem estava percebendo. Você olha para algumas questões do que ela entende mesmo, do que é prioridade, e ela simplesmente está perdida no que é prioridade. Então, a gente entendeu o que é tempo importante, o que é tempo urgente, o que é tempo circunstancial, faz total diferença. E no tempo importante, acredite, pasme, tá você e a sua família. Cuidar de si, cuidar de quem você ama, deve estar sempre no seu tempo importante. Isso que você falou é muito relevante, porque eu vejo muito isso aqui no trabalho, muito, mas é um negócio assim que gente, então, cuidar de filho é importante, cuidar de você é importante, academia muito, é importante. Muito. A gente está lançando um e-book agora, daqui a algum tempo, que é parte do meu livro e que trata exatamente desse assunto, de você gerir o tempo, mas não gerir o tempo para ter mais tempo para o trabalho, porque senão não adianta muita coisa. E eu conheço gente, inclusive, que ela faz um círculo, assim, o que a gente chama de... um loop, porque você não trabalha, você não fica em casa porque está querendo dinheiro, não ganha dinheiro e aí não fica em casa e você não cria o filho e porque está na rua. Eu já vi isso, você não está em casa, você quer ganhar dinheiro, você não ganha dinheiro porque você queria estar em casa e aí as preocupações ficam te norteando na sua casa. Você está precisando do trabalho que você deveria estar fazendo e no seu trabalho você pensa no que você deveria estar fazendo em casa. Isso é um... Gestão de tempo mesmo, libertador. É um drama social isso aí. A gente precisa acordar e... Peraí. Qual é a minha prioridade aqui? O que é que eu posso fazer primeiro, né? Concordo. Otávio, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, você hoje trabalha muito com essa questão, eu vejo muito no seu Instagram, as pessoas te perguntando, e assim porque eu não faço isso com meu marido, alienação parental, vixe, eu acho que eu alieno meu filho em relação ao meu ex-marido, eu acho que eu alieno meu filho em relação a... E assim, as pessoas elas não estão tendo o mínimo de discernimento, às vezes, eu acho, porque lógico que se você fala mal de alguém para outro alguém, a imagem daquela pessoa está sendo deturpada, está sendo comprometida. Então, se você está falando pro seu filho, mal do pai dele ou da mãe dele, alguém dois, você está, sim, deturpando a imagem daquele adulto para aquela criança. Sim. Então, assim, como é que a gente consegue se perceber nessas armadilhas? Que eu percebo muito o ego do adulto falando. Às vezes a pessoa tá magoada porque não queria separar, ou então tá magoada porque, sei lá, por milhões de motivos. Aí é o ego dela que diz assim, mas seu pai não é tão bom porque seu pai não fez isso comigo. Quando as pessoas me perguntam, por eu ser advogado, apesar de eu não ser advogado da área de família, as pessoas tiram dúvida, né? Sim. Bem, e eu tenho que pagar quanto de pensão alimentícia, qual percentual? Eu falei, olha, esqueça os nomes que deram a isso aí. Esqueça os nomes, desconstrua. Aí alguém me pergunta, não convidar o pai do meu filho para o aniversário do meu filho é alienação parental? Aí eu devolvo a pergunta. Normalmente eu digo, esqueça o nome alienação parental.
Se pergunte, seu filho gostaria da presença do pai? No aniversário dele? Porque é dele, não é a sua festa. Se ele gostar, se ele demonstrar que gostaria do pai, convida o pai. Esquece que é alienação, que não é, esquece. Cuida do seu filho, olha seu filho, tenta entender seu filho, porque não adianta se você misturar a sua raiva com o fato dele ser pai, isso dá uma mistura química explosiva, brutal. Se você associar pagar a pensão alimentícia com ver o filho, porque tem mães que associam, ele não paga a pensão e ainda quer ver o filho, como assim, eu estou pagando uma taxa de visitação, né? Tipo... É mais ou menos isso. Então assim, tem que pagar a pensão? Tem que ter responsabilidade com o filho? Tem, mas de repente uma coisa não pode, né? uma e outra coisa, ainda tem uma circunstância que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o cara não está pagando a pensão porque ele está lá também nas neuras dele, eu também, né? Como se dissesse, não vou dar ousadia e também não vou pagar a pensão. Adultos e egos adultos. E fica aquela briga e quem sobra é a criança. Então normalmente eu digo, olha, para de olhar para o Desaparta essas armas. Para o próprio umbigo e lembra que ali tem uma criança e que ele precisa dos dois. É o interesse do menor que tem que prevalecer sempre, com certeza. Vamos lá, agora vamos ajudar esses pais que a gente tá tanto, né, tadinhos. A gente tá só exigindo. É o seguinte, os millennials, crianças extremamente conectadas, extremamente inteligentes, que estão assim com um mundo super acelerado, que estão ficando ansiosas também, porque querem as coisas, com uma necessidade de consumo super acelerada. Você como pai, o que você indicaria assim, 5 condutas para educar esses millennials tão acelerados, tão cheios de coisas, orientar eles inclusive na hora de escolher uma profissão, tipo assim, mostrar para eles que todos os trabalhos são dignos, que não existe trabalho de menina, trabalho de menino, que você pode fazer o que você quiser, desde que você faça bem feito e com amor pelo que você está fazendo. O que é que você indicaria para esses pais em relação a comportamento? Olha, eu não sei se eu vou ter 5 dicas. Mas vamos lá. Mas eu vou responder diferente. Eu vou dizer o seguinte, usa os 5 sentidos. Já são 5 dicas. Já tá bem resolvido, já viram 5 dicas, porque se você tocar seu filho mais, se você cheirar mais, se você comer com ele, né, para usar o paladar, se você enxergar ele, ouvir, tá bom demais, já resolve boa parte dos problemas. Otávio, muito obrigada. Eu acho que o que isso tudo quer dizer, que me veio agora o insight, é o seguinte: sejamos presença, porque quando a gente está usando os nossos sentidos, a gente está no momento presente, e o que criança precisa de pai presente. Só isso. Maravilhoso, eu tô assim, muito obrigada. Que massa, eu que agradeço o convite. Espero tê-lo de volta em breve. Tá bom. Gente, se inscreve no canal, segue o Otávio lá no Pai Vem Cá, @Pai Vem Cá. Ele dá super dicas de paternidade, fala assim dos vieses legais, porque querendo ou não, advogados, a gente sempre, né, ajuda as pessoas com essa orientação. Sim. Mas é sempre assim, desconstruindo e nos orientando para uma paternidade e maternidade responsável. E mostrando que é possível sim sermos muito competentes, trabalharmos, gerarmos renda para nossa família e sermos pais extremamente presentes. Dá certo. Dá certo. Pode confiar que a fórmula é de sucesso. Obrigada. Os filhos agradecem. Com certeza. Até o próximo vídeo. Adorei.